Mas e a outra pernada que você tem que fazer lá para Mâncio Lima? No Acre. No Acre, são 550, 600 quilômetros depois de Rio Branco. A estrada ela tem uma parte um pouco pavimentada, de repente é uma buraqueira só, que a moto some dentro dos buracos. Chega um ponto que você não quer mais nem desviar de buraco, porque você não vence ficar fazendo marcha e reduz e sobe, e aí você pega os buracos menores e o pau torra. Caramba! Então a dificuldade não é a quilometragem, a dificuldade é as estradas, as condições que você encontra para você chegar lá no extremo, né? Senhoras e senhores, bem-vindo ao Quilômetro de História. Hoje o 10º episódio, recebo novamente, porque era o nosso primeiro episódio, era contigo e falhou, era um teste, né? Você caiu na pegadinha do Quilômetro de História. E hoje no 10º eu recebo Luiz Carlos Armachus, que pra mim eu chamo até de mestre, porque é um cara que eu sempre estou encontrando mais nos jogos do que nas estradas mesmo, mas é um cara que sempre me incentivou a fazer as prefeituras, conheci os desafios por causa de ti, e hoje recebo aqui no Hells Dogs Motorcycle Bar em Foz do Iguaçu essa lenda. Bem-vindo e obrigado por ter aceito de novo o convite de ter vindo até aqui. De nada, Bruno, o prazer é meu, né, estar fazendo parte dessa tua história, né, e você fazendo parte da minha história, não só nas motos, mas como tu mesmo falou, né, nós temos outras coisas em comuns aí, né. Gravamos o primeiro episódio, mas foi um teste, né, então aquilo lá, quer dizer, já foi útil, né. Já foi um teste para cardíaco já para nós, porque na edição... Foi bom. Bom, primeira lembrança que eu tenho de ti, não é me roubando, dando um pênalti contra, mas é num jogo em dois vizinhos, alguém, eu não sei se alguém te entregou um cartão ou tu entregou um cartão para alguém de uma cabana do Ushuaia. Isso foi em 2016. E até eu tirei foto, tem essa foto até hoje do lugar. Tu visitou esse lugar? Visitei, cara, lá na Patagônia, né? Acho que, se eu não me engano, é La Posta, o nome do local lá, né? La Posta Hostel, acho que era. Uma coisa assim. Então, sim, mas você veja, né? As quadras uniu a moto com a gente, né, cara? Que coisa interessante isso. Mas essa foi tua primeira viagem? Como é que tu começou no motociclismo? Então, Bruno, eu sou novo na moto, cara. Embora as pessoas verificando as redes sociais da gente, imaginam assim que eu tenho uma longa história no motociclismo. Não, a minha história do motociclismo ela é curta ainda. Iniciei ali por 2008, né, já prevendo a minha aposentadoria, né, na Polícia Militar, e eu tinha que ter uma segunda atividade quando eu estivesse fora, né, da Polícia Militar. Então já fazia arbitragem, então eu comecei com as motos, mas eu entrei mesmo de cabeça no motociclismo em 2011. Em 2011, através dos amigos de lá da minha cidade, o Sentimento e o Gilberto Biazus, eles me apresentaram o Brasil Riders para mim, aí que eu comecei a entender o motociclismo, né? Que não é só ter moto. O Brasil Riders é um grupo, é um motoclube? O que é o Brasil Riders? O Brasil Riders é uma irmandade de apoio ao motociclista viajeiro. Então ela foi fundada pelo Gal. O Gal foi o primeiro a fazer a Transamazônica de Harley, né? O primeiro motociclista a percorrer a Transamazônica de Harley em 1976. Caso não esteja enganado, 76 ou 74, coisa assim. Fez com uma Harley. Então o homem é uma lenda, né? Aquele é a lenda, né? Então ele que fez a ideia, né? A idealização do Brasil Riders, né? Que esteve um momento aí muito forte, hoje está estabilizado, né? Mas estamos aí, foi através disso aí. Tem gente no Brasil inteiro? Como é o The Riders? Brasil Riders. Brasil Riders. Como é que é a localização? Tem gente em todo o Brasil? Como é que vocês se falam? Como é que é? Não só no Brasil, né? Tem representantes do Brasil Riders fora do Brasil também, né? Tem na América do Sul, tem, se eu não me engano, tem na Europa também. São pessoas que são representantes do Brasil Riders. Funciona assim, Bruno. Ela não existe um presidente. Existe um conselho gestor. Esse conselho gestor são 5 pessoas. Essas pessoas são as pessoas que dão o rumo, as regras, como é que funciona, né? Inclusive, dos gestores é o maior fazedor de chuva do Brasil. Que é o Manga? Verô. O Verô. O Manga é o segundo, né?
É o Manga e ele, né? São os dois, né? Só que o Verô é o cara que é gestor hoje, né? No Brasil. Ele é do Piauí, né? Piauí, Oeiras, Piauí, né? É Everardo, viu? Não é Everaldo, é Everardo Passos Luiz Verô. Tem mais de 4 mil cidades, né? Isso. Então já passou de 4.500, viu? Embora eles não estão dizendo isso, mas já passou de 4.500. Tá na contagem regressiva ao contrário, já estão menos 1.000. Vão encerrar o Brasil já já. E aí o Brasil Riders, a sua estrutura ainda, daí cada estado tem um coordenador. Né? No caso aqui do Paraná, Marechal Rondon, o GR é o nosso coordenador estadual. Tem quantos no Paraná? Os números exatos eu não sei te dizer, mas é um número bem grande, bem específico. Por exemplo, eu conheço tu e o Ivan é em Londrina, né? O Ivan é o coordenador regional lá na região de Londrina. É bem organizado essas subdivisões, então. Não, é assim, né? Tem um site, inclusive, do Brasil Riders, né? É um grupo um pouquinho mais fechado, mais seleto, né? Não é um grupo aberto, assim, tão aberto, né? Existe uma peneira, né? Um crivo ali para tu ser aprovado, né? E as pessoas que estão lá se conhecem, nós se encontramos, tem as convenções nacionais, devido à pandemia, acabou que nos últimos 2 anos nós não tivemos, né, os encontros, né? Mas é bem bacana o Brasil Riders. Até tu comentou sobre a aposentadoria, mas tu quando policial, por que não despertou a moto em ti? Daqui a pouco você parte da Rocan, você não chegou isso na tua cabeça? Ou o motociclismo pra ti era parte, assim, tu não entendia essa emoção? Cara, como é que eu vou te explicar? Dentro do meu trabalho principal, que era a Polícia Militar, nunca tive interesse, inclusive, de Rocan, né? Eu fui um pouco mais administrativo, né? Minha vida toda eu fui mais administrativo. Eu trabalhei nas funções de comando de destacamentos, funções administrativas no batalhão e tal. Mas na parte de moto, eu tinha uma moto, você vê, cara, em 94... a minha primeira moto foi aquela Teneré bonitona, aquela com 2 farol, uma Teneré 91. Mas para mim era só uma moto. Só para ir para casa do trabalho. Exato, entendeu? E com o passar dos anos, né, a gente via os colegas lá, no caso como eu citei, o Biazuz, o Sentimento, e depois mais tarde conhecendo outros, né, que me mostraram que tem a mais disso, né, e aí me despertou. Aí depois dali eu não parei mais, depois dali foi só... E a primeira viagem foi em 2011? Minha primeira viagem mesmo, viagem assim que eu fiz, aí motociclista, aí já não motoqueiro, não só uma moto, não, daí sim, já com a visão de motociclista foi em 2015. Quando eu me aposentei, quando eu saiu a minha reserva, eu fiz uma viagem, olha só, né, eu fiz uma viagem de Beltrão a Aparecida. Eu sou crente a Deus, né? E eu fui lá agradecer os meus 25 anos que eu fiquei lá na Gloriosa. Essa eu fiz sozinho. E já na sequência aí, já conhecendo o Brasil Riders, já conhecendo o nosso coordenador lá que da época era o nosso coordenador, Leonel, lá do Leonel Xavier, né? De Curitiba. E aí a gente conversou e montamos que nós iríamos para Natal numa convenção do Brasil Riders, mas aí o Leonel não foi, ele não poderia ir. E aí o Valmor Zaitz, lá de Joinville, estava na mesma que eu. Ele queria ir de moto lá para o Nordeste, mas ele não queria ir sozinho, porque já tinha 70 anos. Nossa. Na época ele tinha 67, né? E ele queria também, não tinha companheiro, ele não estava se confiando para ir sozinho, embora que ele já é um motociclista que viajou a América toda, ele e a esposa sozinho, mas naquela oportunidade fechou nossas ideias e eu acabei indo com ele lá, ficamos 30 dias pelo Nordeste brasileiro, subindo pelas praias, retornamos pelo centro. Então essa foi a minha primeira viagem maior. Em 2015. Você foi de Aparecida assim na primeira viagem, passando por São Paulo e tudo mais. Como que era pra ti? Hoje tu olha pra trás, 6 anos atrás, até porque tu trabalhou com segurança, né, nesse sentido. Tu vê que tu fez muita coisa errada, tu falou, putz, eu fiz essa viagem, eu preparei errado, fui com o espírito errado, até com a roupa errada. Como é que foi essa experiência da primeira viagem pra ti? Olhando hoje como já experiente. Como essa primeira viagem para Aparecida era uma viagem curta, não apareceram tantos perrengues, né? Porque é uma viagem curta, você vai e volta, a moto suporta de boa, sem problemas algum. Tu tinha qual moto na época? Era uma XT660. Então eu não tive esses problemas, lógico, mas olhando para trás hoje, claro, fui com roupa que nada a ver.
eu não fiz as manutenções da moto do jeito que tinha que ser feito, enfim. Mas como era curta, não apareceram problemas. Já na segunda, essa que a gente foi para o Nordeste, aí eu já comecei a ver que correia espicha, que a correia ela tem que ter os ajustes durante a viagem, que tem que cuidar isso, cuidar aquilo, então aí começou. Mas tu foi aprendendo com um cara que era muito experiente, né? O próprio. E a estrada te ensina, né? Você tem o problema, você tem que resolver o problema, né? Nessa do Nordeste, veja só, tu acha que eu ia saber que tinha que botar líquido não sei do que, porque se botasse aquele outro líquido lá no radiador ia dar problema na bomba de água da moto? Tu acha que sabia disso? E na estrada, cara, aquela minha bomba incomodando, esquentando, acendendo a luz do painel e vazando água na bomba, e por que que é, e o que é, que tu acha que eu ia saber disso? Vai aprendendo. Mas segui de São Paulo com o Rio de Janeiro, até Maceió, com o problema na moto. Caramba. Não sei como é que eu não queimei tudo. Tá falando o quê? Uns 2.000 quilômetros, dá? 1.500 quilômetros? É uns 1.500, acredito. Por exemplo, de cabeça não vou também saber te dizer. Passa Rio, Espírito Santo, Bahia é grande. É grande, tem 1.000 quilômetros, né, de extensão ali. Aí veja só, cara, aí ó, veja só a importância do motociclismo, né? A gente chegou lá, já tinha um Brasil Rides lá que ia recepcionar, e recepcionou nós lá. À noite ele levou a gente lá para um encontro lá onde os motociclistas da cidade se reuniam naquele dia e tal, para tomar uma cerveja e tudo mais. E eu com problema na moto, vazando água, né? Então começou assim, eu estacionava a moto, eu olhava, sempre estava olhando para a bomba lá, né? Se estava aumentando ou diminuindo o vazamento, né, da bomba ali. E um motociclista que estava no local, que percebeu quando a gente chegou, e eu não era de lá, né? Ele estava junto com o Herbert, que é o motociclista de lá. E ele percebeu que eu olhei, e por coincidência ele também tinha uma XT, ano igual a minha, modelo igual a minha. No transcorrer das conversas ali, ele foi no Herbert e... Herbert, o que está acontecendo lá na moto do rapaz lá? Não, tá isso, aquilo, tal, isso assim. Você acredita, cara? No outro dia, no mesmo dia ele veio, a gente conversou, fez amizade e tal, mais. Ele se propôs a tirar a bomba da moto dele, e ele tirou. Fomos lá na casa do Herbert, ele tirou a bomba da moto dele, colocou a minha bomba na dele, porque ele não ia viajar, ele tinha tempo para que a peça chegasse, né? Ia levar 15 dias para a peça chegar. Ele fez tudo isso para mim, cara, e não me cobrou nada, e simplesmente é a nossa amizade. Stanley, até hoje eu lembro o nome dele, volta e meia a gente conversa, Stanley da XT. Realmente é uma irmandade, como eu tô falando. Rapaz, pra mim aquilo lá foi um despertar, né? Tu fez essa viagem, por exemplo, tu falou que tu fez até o Nordeste. Mas tu já tinha conhecimento, por exemplo, porque eu te conheci, como foi do futsal, mas o desafio do fazedor de chuva, eu conheci porque tu postava foto das prefeituras, eu falava, no Facebook, eu falava, o que esse maluco tá postando foto em prefeitura? Prefeitura não sei aonde, prefeitura não sei aonde. E aí perguntei pra ti, aí tu me explicou como funcionava tudo, eu falei, caramba, aí eu comecei a fazer prefeituras, né? Tu conhecia já os desafios, quando é que entrou? Porque tu foi pra lá, tu foi pra 101, acredito, né? O desceu pra 116, e um dos desafios do rodoviário são essas duas BRs, né? Tu já conhecia, quando é que esses desafios entrou na tua vida? Dessa viagem que a gente foi para Natal na convenção, eu não sabia dos desafios. Eu sabia que existiam os fazedores de chuva, mas não sabia o que era. Sabia que eram relacionados a motos, mas não sabia a regra, não sabia nada. Mas aí que entra de novo o Verô na história, né? O Verô, por outras oportunidades, a gente via ele nos eventos do Brasil Rides, às vezes com uma camiseta, falando fazedor de chuva, e aquilo lá te despertava, né? O que é isso? Até que chegou um ponto que eu conversei com ele, né? E aí ele me explicou o que era o fazedor de chuva, como é que fazia, e aí eu comecei a pensar, né? Não comecei a fazer. Isso em 2015, tu falou? 2015. Aí, ao mesmo tempo, eu não conhecia o Ivan ainda, mas nas redes sociais, porque era Brasil Riders, né? Eu já via algumas postagens dele. E também tinha fazedores de chuva. Eu digo, mas aí eu vou ver o que é isso, né? E aí o Verô me explicou, né, e tal. Fiz o cadastro no site, me cadastrei. E
aí comecei a fazer, né? Comecei a fazer primeiro o Valente, Fazedor de Chuva. Que são as cidades do... Começou pelo Paraná, né? Que você escolhe, é um estado da federação, e aí você tem a foto obrigatória, né? Que é a foto na frente da prefeitura, você e a moto. E eu comecei a fazer. No começo eu fiz a região minha ali, da minha região, sudoeste, né? Aí depois eu comecei a aliar as minhas viagens do futsal com jogos. Eu já saí uma semana antes, aposentado, né? Já saía uma semana antes, já saía fazendo uma faixa do estado, já voltava para outra, e assim foi fechando. Quando não tinha jogos, não tinha nada, também ia, porque aí não tinha o que fazer também, né? É só tempo a gente tem, daí, né? E tal. Em uma das viagens que eu fiz aí do Paraná, que eu peguei uma faixa bem grande, né? Pegando do sudoeste, cortando o centro, ali aquela região de Irati, e acabei lá em cima, em Sengés. Norte Pioneiro ali. Justamente porque lá em Sengés tem um... Hoje ele parou com o Fazedor de Chuva, né? Mas o Beto, né? A gente conhece ele, Beto Sengés, também é um Brasil Riders. Tu vê, tudo tem Brasil Riders no meio aí no começo, né? E ele também tinha um sonho como eu, né? De irmos para o Ushuaia. E aí eu e eles conversamos, né? Telefone e tal. E a gente fechou a parceria para a gente ir junto para o Ushuaia. E eu fui lá nessa viagem fazendo Fazedores de Chuva, mas para nós acertarmos pessoalmente, né, os detalhes da viagem para o Ushuaia. E a gente foi lá, conversou, e bem no fim depois não deu para ele viajar comigo em função do pai dele que adoeceu, e depois a mãe, ou a mãe, depois o pai, enfim, e ele teve que abortar a viagem dele. Mas Brasil Riders, Fazedor de Chuva, começou por aí. Hoje tu tem hoje dos desafios, que eu me lembro. Tu acabou o Paraná, Santa Catarina, tem 300 e poucos no Rio Grande do Sul, é isso? 310. Aí já entra com mais de 1000, entra no Lenda, né, ou conta? Lendário. Tá. Lenda... Aí tu fez o Cardeal, que são as 4 pontas do Brasil, né, e não é o Epoch, Uramutã. Roraima, né? Roraima. Uramutã, tal, Aracre e tal. Os 4 rodoviários? 3, falta o 153? 16, falta o pedaço de Rio de Janeiro até Alagoas. Para acabar os 4 rodoviários. Tu tem a 101, 153 e a 230. Desses desafios todos, qual foi o mais difícil para ti? Eu falo assim, de você passar dificuldade de estrada, por exemplo, a Transamazônica, ela é difícil mesmo. Até eu conversei com o Crônicas do Viajeiro, Alex Tibola. Ele falou, cara, o pior pra mim não foi a Transamazônica, que ele fez, não sei se fez todos. Ele falou que o ruim é o trecho até Uramutã, que ele falou que é uma estrada de terra, parece um vidro, de tão liso que tinha chovido, era muito lisa, diferente da terra da nossa região. Então assim, o que tu mais passou de dificuldade? Pra mim, Guaraqueçaba foi o pior. Mas eu tô falando... O meu regional, micro, né? O meu micro tá aqui ainda, né? Eu tenho 2 estados apenas. Mas de tudo que tu passou, qual que foi mais difícil? Daqui a pouco você vai falar o ponto do Chuí que tu caiu no areião. O que foi mais difícil pra ti? Cara, assim, ó, falando especificamente, então, Fazedores de Chuva, né? Dificuldades de estrada, realmente o Uraimutã é insuperável, né? Dificuldade de estrada, mas dificuldade de desafios, não dá para se dizer assim que só aquela caminha do Uraimutã, não. Tu pega um lendário, por exemplo, né? A dificuldade para você somar 1000 cidades é maior do que você pegar e enfrentar 500 quilômetros de estrada, né? Transamazônica é muito difícil hoje, amanhã ela pode estar muito fácil. A 319, que ela tem que fazer parte do Cardeal, né? E tem um bandeirante também, né? Que são as 27 capitais. Sim, tem. Então, assim, para você fechar o Cardeal, as 2 pernas que tu tem que fazer dificílimas, né? Que é justamente tu chegar no Uraimutã, porque não é só aquele 140 km que tem logo após a entrada lá, depois de Boa Vista lá, que você entra para a reserva indígena para ir até o Uraimutã. Ali é terrível, é uma das estradas, vamos dizer assim, mais ruins que tem de se rodar no Brasil. Mas é só 140 quilômetros. Mas para tu chegar lá, você tem que ainda subir a 319,
que hoje ela tá boa, amanhã do mesmo jeito, amanhã ela tá um inferno. Ela se transforma, por isso se chama rodovia fantasma, né? Uhum. Ela se transforma, hoje ela tá seca, amanhã ela tá ruim. De repente hoje tá um barro do caralho, amanhã não choveu, 2 horas de sol, a estrada já tá firme de novo. É imprevisível. É imprevisível. Mas e a outra pernada que você tem que fazer lá para Mâncio Lima? No Acre. No Acre, são 550, 600 quilômetros depois de Rio Branco. A estrada ela tem uma parte pouco pavimentada, de repente é uma buraqueira só, que a moto some dentro dos buracos. Chega um ponto que você não quer mais nem desviar de buraco, porque você não vence ficar fazendo marcha e reduz e sobe, e aí você pega os buracos menores e o pau torra. Caramba. Então a dificuldade não é a quilometragem, a dificuldade é as estradas, as condições que você encontra para você chegar lá no extremo, né? Mas cada vez mais as pessoas estão indo atrás disso. Muitas pessoas estão indo atrás disso, né? Porque o normal todo mundo faz. Pegar uma rodovia dupla é tranquilo. Ah, rapaz, se tu pegar aí, faço 200 km a mais, mas eu vou no asfaltinho. Mas isso é o normal. Por isso que o fazedor de show somos insanos, né? Cabeça insana, é cara que as pessoas buscam algo a mais do que é o convencional. Uhum. Então, esse cardeal, nessas duas partes, é muito difícil de fazer. Já a parte do Oceano Atlântico e o Sul, lá no Chuí, é de boa, né? É na beira, é estrada, é lugares que você vai lá até passar... Com estrutura, né? Agora essas duas pernadas aí é muito difícil. E o lendário é essa história que eu te falei, né? A dificuldade de você reunir essas 1000 cidades aí aleatórias, né? Ou uma região do Brasil, ela é grande. Por mais que você tente fazer ela só pela parte de terra ou só pela parte de asfalto, ela é difícil de se fazer. E a Transamazônica, que nem eu te falei, ela tem toda a extensão dela, desde Cabedelo, na época quando eu fiz, né, até o Rio Araguaia, que é a divisa de Tocantins, um pouquinho para frente, para entrar no Pará, ali ela ainda é asfalto, né? E depois para frente, até Marabá, ela intercalava um pedacinho de asfalto e depois uma terrinha. E depois de Marabá, aí entrava pro terrão, né? Ia sair lá no outro lado, lá em Humaitá, praticamente tudo, né? E aquele meião ali dos 400 quilômetros, né? Entre Itaituba a Jacareacanga, que é o meião, né? Que não tem nada, são 400 quilômetros no meio do nada, no meio do parque. Então, quando eu fui, a estrada estava excelente. Uhum. Não tivemos problema nenhum, a gente só andou. Né, só andou sem problema algum mesmo. Lá no final dela, depois de Humaitá, quando vai para Lábrea, que daí lá tem o fim dela, né? É o fim dela do lado oeste, né? Uhum. Aí nós pegamos uma chuva à noite, né? Então ela ficou um pouquinho lisa, mas também sem dificuldades, né? Foi boa. Mas tem gente que pega ela numa desgraceira. Então não dá para tu dizer assim, ela é boa, ela é difícil. Ela é boa, dependendo da época que você vai, o dia que você foi. E de repente até a moto, né? Que tem muito a ver a moto, né? Sim. Moto pesada lá, não que não vá, mas o cara daí tem que dominar a máquina, né? Porque... E tu consegue comparar, por exemplo, a dificuldade, por exemplo, tu mora em Francisco Beltrão, sul do Paraná, né? Praticamente de distância eu acho que é a mesma. De Beltrão até Uramutã e de Beltrão até Ushuaia. Acho que o Ushuaia é um pouquinho mais longe, né? Mas sim. Pouca coisa. Pouca coisa. É porque dá uns 5.000 até o Ushuaia, né? E até lá em cima dá uns 3.800. Tu consegue comparar as dificuldades? Tipo, tu fez o Ushuaia primeiro do que a Transamazônica? Primeiro. Ela lá te deu base pro Brasil em alguma coisa? Em estrada, porque aí vem as dificuldades que eu falo. Aqui no Brasil eu não pego o vento. Peguei ontem vindo ali lá na Engenheiros do Sul, que eu peguei um vento que eu nunca tinha passado na minha vida, né? Forte assim. Mas, por exemplo, o pessoal que vai pro Ushuaia fala do vento, do hippie. Lá te deu base para alguma coisa do Brasil ou ao contrário? Tu aprendeu no Brasil alguma coisa que te deu base para tu fazer o Ushuaia? Opinião pessoal minha. E a opinião pessoal minha pode não concordar com a opinião de vários motociclistas e mesmo fazendo as mesmas coisas. Mas tem muita coisa bonita aqui no Brasil, para que eu vou viajar lá para fora? Eu, depois que eu fiz o Ushuaia, eu só quero ir para fora, cara, eu não sei porquê. Eu gosto de rodar aqui no Brasil, mas lá fora, cara, é outra... vamos dizer assim, outras culturas, né? Estradas diferentes. Mas vamos voltar naquilo que você me perguntou.
O Ushuaia não é essa dificuldade toda, não é esse eu arrasto o R, viu, pessoal? Esse terrorismo todo que fazem, não é, mas é sim a viagem, e eu acho que isso é unanimidade, das viagens da América do Sul, é a top. É a meca do motociclismo. É a nata, sabe? Dificuldades a gente tem sim com o vento, mas todo mundo que vai para lá já sabe que você vai encontrar o vento, né? Eu acho que nenhuma pessoa vai viajar para um lugar que ele não sabe nada da região para onde ele está indo. Existe sim o vento lá. É forte? É. Esse vento que você está falando aqui, você pode ter certeza que é 10% do vento lá. Se você de repente for despreocupado com ele, desrespeitando essa situação, você pode acabar lá no acostamento, né? Tá? Mas isso é o desafio. Isso é o desafio, né, cara? Sem contar a beleza toda, né? A Patagônia é espetacular. Patagônia, eu vou te falar, em termos de beleza, nós aqui no Brasil temos muitas, mas lá também tem muita. É muita beleza lá. Rípio, praticamente hoje não tem mais rípio. Para o Ushuaia não tem mais rípio. Já quando eu fui em 2017 já era pouco rípio já. Era apenas um pedaço ainda que faltava de 10 km, que faltava para terminar lá no final, depois lá de São Sebastião, quase chegando lá embaixo, que tinha um pedaço que já estava sendo feita a estrada, hoje já está asfaltado. E aí, uma viagem para a Patagônia, lá para o Ushuaia, a gente sempre faz o caminho inverso da ida, né? Ou tu desce pela 40, ou você desce pela Ruta 3, depois faz o contrário, né? Eu, no caso, desci pela Ruta 3 e subi pela Ruta 40. Então tem um pedaço de 70, e as pessoas falam 78, né? Uns falam 73, então, mas é ali. Vamos falar 78, né? Então os 78 malditos que eles falam. Mas maldito caralho, rapaz, é um rípio só, é o 78 quilômetros com uma estrada de pedra, uma pedra que vamos supor, você pega esse teu piso aqui e você joga aqui uma camada de pedra brita em cima, entendeu? Então é isso que é o rípio, ele não tem uma firmeza, ele não firma a moto, então aí vai ter que ter muita habilidade na condução da sua moto, com velocidade. Tem pessoas que passam daquilo ali acelerando, tem outros já que passam com o pezinho no chão, cada um na sua condição, respeita a estrada, respeita aquele momento lá, aquilo lá é um troço que se você ignorar também, a tua viagem pode acabar ali, como acabou para muita gente, né? Que às vezes por não conhecer, fez uma viagem, não se programou para isso e não conhecia aquele terreno, não sabia nem aonde era, entrou na velocidade que estava, deu de cara com aquele troço, já perde o controle da moto, caíram, quebraram costela, quebraram o ombro e a viagem acabou por ali, né? Mas todos nós sabemos que tem aqueles 78 malditos. Foi a primeira viagem para fora do Brasil? Foi a primeira. Para fora do Brasil, sim. Maior não, vamos dizer, a mais mística de todas, né? A primeira a gente nunca esquece. Depois dela onde tu mais foi para fora do Brasil? Para ir para fora do Brasil eu fiz o Atacama e fiz o Peru. E aí o Peru já pela Bolívia, né, fazendo também, conhecendo aquela região do Salar do Uyuni ali. Ah, tu passou lá? Passei. Até eu entrevistei o Piloneto de Santa Catarina. Eu vi a entrevista dele. Ele falando de andar num lugar que não tem estrada. Como é que foi a mesma sensação pra ti? Tu relembrou isso? Tava na água, tava seco? Como é que tava o salar? Tava seco no dia que eu estive lá. Eu nunca tive na Lua, né, cara? Mas a impressão é que você tá andando na Lua. Até tem uma foto minha, tem até uma foto minha no meu Facebook lá, onde eu estou sentado, né? Minha moto está no pezinho e eu sentado. E aí a foto foi tirada assim e aparecendo aqueles desenhos, né? Que é a água que forma aqueles desenhos no solo lá. No solo não, naquela parte do sal, né? E aí dá a impressão assim que a gente tá num outro planeta mesmo, né? Então se perder, não perde, né? Porque existem as trilhas dos carros que fazem as visitas com o turista, né? E aí fica as marcas, né? Então tu não se perde. Mas quando você sai dela para você ver sentir essa sensação de estar dirigindo para lugar nenhum, né? Aí tu fica meio assim, mas é bonito, cara. E é um planão só, não tem subida, não tem olha pro nada. Não tem nada. Só aquele branco mesmo. Mas assim a tua visão enxerga, no final do horizonte lá enxerga, né? Que existem as montanhas lá e tudo mais, né? Então não é totalmente assim, do meio do nada, assim, não. Lá longe você vê que tem as montanhas, né?
E o sal é bem compactado? Bem. Não, a moto não afunda, a moto não... As pessoas contam, né? Eu não tive esse problema, né? Mas as pessoas contam, né? Que do nada lá pode ter um buraco lá e você pode cair dentro lá e pode capotar lá e se machucar. Que se formam esses buracos, né? Então por isso que sempre as pessoas falam, sigam as trilhas, né? Sigam as trilhas porque ali já o pessoal local dali que conhecem a região, conhecem bem lá, tá seguro. E eu não peguei essa parte com a água, né, cara? Então que é top, né? Não peguei, infelizmente não peguei. Mas 2 lugares, né? Esse salar aí, que tem essa visão, né, que você está em outro planeta, né? Mas da mesma forma no Atacama também, né, cara? No Atacama também tem lá o Vale da Lua e o Vale da Morte, que você se sente em Marte, que eu nunca estive em Marte, viu? Mas, pô, cara, eu acho que até aqueles filmes lá, Perdidos em Marte, foi gravado lá, inclusive, né? Foi gravado lá nessa região, assim, cara, é diferente tudo. E lá nessa região do Atacama tem esse diferencial aí. Do meio do nada tem uns açudes que você não afunda. De repente tem um outro lugar lá que tá jogando água para cima. Os geysers, né? Os geysers deltátil lá, né? Aí tem aquelas dunas lá no Vale da Lua, né? Para o pôr do sol, coisa linda, cara. Tá, e montanha com neve em cima. E aí de repente você anda lá 500, 600 quilômetros, você não acha uma folha de grama verde na beira da estrada. Caramba. E tem vida lá. Tem pessoas que sobrevivem lá, sobrevivem muito bem, inclusive. Tu falou da Atacama, tu foi da Atacama, tu desceu para Santiago, tu fez o que tu fez ali no Chile ali? Então, essa viagem específica para o Atacama, então assim, a gente foi entrando aqui não por Foz do Iguaçu, né, porque como eu sou lá de Francisco Beltrão, a gente entrando na Por Dionísio Cerqueira, né, aí fomos até Roque Sans Penha fomos até Rio Hondo, né, para conhecer lá o MotoGP, conhecer o museu. Mas tu assistiu o MotoGP ou não foi nessa época? Não, era a gente foi para conhecer mesmo lá. E aí continuou para Tafio del Valle, que é uma cidadezinha cravada lá no pé da montanha, saímos em Cafayate, Deserto Vermelho, passamos para Salta. Aí de Salta fomos a Tilcara. Por que Tilcara? Tilcara tem serrania de Orconal, mas na nossa linguagem é uma montanha que ela tem 14 cores. Não é aquela montanha que tem na Via da Estrada subindo o Passo de Jama em Purmamarca, que são 7 cores. Essas são 14 cores e é numa altitude de 4.350 metros. Nossa. Próximo a Tilcara, 50 quilômetros subindo. É uma Uaca, tu sai da rodovia, sobe a montanha, vai lá em cima, aquela visão magnífica lá. Por isso a gente foi em Tilcara. E em Tilcara, inclusive, tem um motociclista brasileiro, 25 anos já morando lá em Tilcara, que ele é um potiguar na Natal, Vasco. A pousada dele se chama Vaira. Vou fazer uma propaganda aí pro Vasco aí. Então a gente se hospeda lá. Aí no outro dia a gente voltou os 18 quilômetros ali para a entrada para o Passo de Jama, né, em Purmamarca, e subiu E as condições de estradas por ali? Excelente. Asfalto? A Argentina, cara, asfalto é asfalto e terra é terra. Não tem esse meio termo de asfalto esburacado que não é tá. Asfalto é asfalto, terra é terra. Mas continuando daí do Atacama, depois de São Pedro a gente saiu a Antofagasta, né, pra gente visitar lá Alamano. E aí descemos a La Serena, daí ali antes de Santiago, lá a gente já tem o Passo Libertadores, né? Então em São Felipe, Los Andes, daí já os Caracóis e Mendoza. Tá. Passou por lá? Sim, 2 vezes, né? Quando a gente voltou do Chuá, a gente passou ali, quando voltou no Atacama, passou por lá. E o que é diferente ali? É só o aspecto da estrada ser zigue-zague ou tem... Não, tem muita coisa ali naquele trajeto entre Mendoza até Santiago, ali tem muita coisa ali, viu, Vanso? Ali a gente passa pelo Aconcagua. Ali a gente tem aquele túnel, né? Aquele túnel do Libertadores. Túnel Libertadores. Tem o Cristo Redentor, né? Que não é toda a época do ano que você consegue lá, mas tem aquela janela no verão ali que você consegue lá no Passo Libertadores. Tem a Ponte del Inca, sem contar o passo todo ali, né? Que é pelo meio das montanhas. Não é um passo alto, é um passo baixo, né? Não chega a 3.000, mas é muito bonito, né? O desenho das montanhas, a estrada passando pelo meio, é tudo diferente, tudo coisa linda. E a outra que tu fez foi pro Peru. Até essa, nós conversamos uma outra vez, tu postou um vídeo das rochas caindo. Aquele foi o maior susto que tu passou? Conta essa experiência, onde foi? A gente só vai ter noção da merda que aconteceu quando você olha as imagens depois, né, Avanço? É assustador. Você olhando assim depois, tu acaba, puta, cara, olha o perigo que a gente correu.
Essa viagem do Peru é outra viagem, sabe, assim, eu só não coloco na frente do Ushuaia, porque o Ushuaia tem toda a beleza, né? Ali, além da beleza, mas aí vem a parte perigosa. Então, o Peru é um país, tanto que o Peru, as seguradoras não fazem seguro, né? Não cobrem, não tem cobertura do Peru, né? Porque é uma região de muita montanha, né? E estradas muito perigosas, né? E como a gente é aventureiro, a gente não vai pelo fácil, a gente quer ir pelo um pouco mais... Porque o mais bonito está lá escondido, o mais bonito está fora da estrada, né? Então eu gosto disso, né? E a gente fez um trajeto aí de a gente vir de Ica, né? Onde tem o Mauaca, onde tem o Oásis de Oaxaca. Eu falo Huayna, não sei se a pronúncia está certa, mas daí de lá para a gente vir para Cusco pela montanha alta, né? E lá o desenho das estradas, ela não é como é feita uma rodovia normal, que ela é larga, ela tem ida e volta, tem segurança nas laterais, tem sinalização. Não, lá segue o curso da montanha. Se a montanha tiver vinas para tudo quanto é lado, que é uma serpente aqui, ela vai acompanhando. E detalhe, é só uma mãozinha, que quando se der 2 carros, um tem que ceder um espacinho em algum lugar para o outro e arriscar não cair. 3 dias fizemos esse trajeto, mas no meio desse trajeto tem 20 quilômetros que não é asfalto. Então ela é o mesmo jeito, sem segurança, e desfiladeiro para cima ou é desfiladeiro para baixo, né? Então para cima você não vai, mas para baixo tu vai fácil, né? E o que acontece? Como era a época que não era a época de chuva, estavam fazendo a manutenção já preventiva, né, na parte alta, para que na época de chuva não dê desmoronamento e interdite aquela estrada. Detalhe, tinha barreira que não era para segurando os veículos do lado de lá, que era longe. O lado de cá não tinha barreira. Então nós não sabíamos que estávamos trabalhando lá em cima. E aí os locais que estavam por ali começaram a andar, a gente seguiu também, né? Os locais que estavam andando foram, nós fomos também, né? Rapaz, de repente começa a descer o morro de cima lá. Os locais que estavam mais à frente aceleraram. Uma das motos que estavam com a gente, que era o rapaz lá de Caxias, o Dirceu, que estava engarupado com o amigo dele, também percebeu e acelerou, conseguiu passar na frente. Mesmo assim levou umas pedradas, quebrou uns detalhes lá no painel da moto, uma moto pegou no baú, abriu o baú, né? Mas o segundo motociclista da nossa viagem, né, que estava comigo e eu, a gente não passava. Se nós tentássemos passar, nós ia ser engolido. Então o menino conseguiu segurar tempo, a sorte dele é que ele tem as pernas grandes, então mesmo ele estando com uma moto pesada, uma BM, devido à altura dele, ele conseguiu trazer a moto mesmo no pé para trás. E eu estava um pouco mais seguro que ele atrás, né? Se protegemos no barranco, que caso viesse também para onde a gente estava, aquele deslizamento de terra lá, as chances das pedras passarem por cima de nós era maior, né? E nós ficaríamos protegidos no barranco. Mas graças a Deus as pedras passaram à frente e nós ficamos apenas com a poeira, né? Mas a visão, pela filmagem, né, que está no vídeo, a visão é que caiu em cima da gente, né? Mas passou ali, 10 metros da gente, cara, ali, muito perigoso. E aí ficou um momento de estabilidade ali, nós não sabíamos se poderia vir de novo, se alguém tinha avisado o pessoal lá em cima que tinha gente ali, para eles pararem de trabalhar, né, lá em cima, e, né? Então ficou aquele momento tenso, sai dali, deixa a moto, tira a moto, o que faz? Aí a galera no outro lado lá gritava, a gente não escutava nada, né? E a galera de lá não escutava nós também. E aí eles falavam pra nós lá que era pra deixar a moto, abandonar aquele troço lá. Cara, não tem seguro lá, perigoso tava, mas como é que eu vou deixar lá a minha moto? Como é que eu vou baixar a moto dele lá? Tinha que tentar tirar. Aí entra o desespero, né? O Daniel, ele estava andando com a moto dele, com o controle de tração ligado, e eu digo, vamos sair daqui, cara, vamos aproveitar esse momento, vamos sair daqui.
Só que se formou, né, 1 metro mais ou menos de poaca, né, que ficou só o resto de terra, né, que é da pedreira que desceu. E quando ele chega naquela poaca lá, a moto dele encavala na poaca, e como ele estava com o controle de tração ligado, quando ele acelerava, a moto ela não patina, né? Daí quando está com o controle de tração ligado, a moto desligava. E ele não conseguia, devido ao nervosismo, ele não conseguia entender que o controle de tração estava ligado, e nem deveria estar. Era uma BMW? BMW. E nem deveria estar, né? Foi um erro dele, né? Ô Daniel, você comeu barriga aí. E aí eu me aproximei dele e falava, desliga o controle de tração, desliga o controle de tração. Até então eu estava dentro da minha ainda, né? Estava normal, mas daí eu olhava pra cima e puta caralho, vamos cara, vamos porra! Você está falando do que? A distância do quê? De uns 100 metros? Isso, ali naquele momento tenso, ali eram uns 100 metros. 150. Aí tu veja bem como a gente não pensa também direito na hora, né? Eu poderia ter descido da minha moto e ido lá e empurrado ele, né? E porque mesmo eu falando para ele que era para ele desligar a tração, daí ele se tocou. Mas aí ele não conseguia desligar. Sabendo o que ele tinha que fazer, ele estava usando aquela luva, aquele orelha de elefante lá nos guidão, né? Coisa que eu só atrapalho aquela porra lá, viu, gente? Não presta aquilo lá. E ele não conseguia desligar. Então eu poderia ter descido, né? E ter ido lá e forçado, né? Mas na hora eu digo, nós temos que sair daqui, eu só forçava ele. E aí tinha um metro entre a moto dele e o barrancão. E na imagem não parece que é tão alto, mas eram uns 200 metros aquela porra lá. Eu digo, é aqui que eu vou. Eu vou aqui, vou lá e volto aqui, volto tirar ele. E finquei a moto, arrisquei, não peguei nenhuma pedra, a moto não bangou nada, finquei, juntei, levei a aceleração pra cima, a moto jogou quaco e lá e tá. Saí no outro lado, tirei meu capacete, dei um xingão nos amigos lá, pô, vamos lá tirar o cara, caralho! E voltei correndo, cara, lá, e o cara, o meu amigo lá, você tá louco, rapaz, bota um capacete, você tá sem capacete, porra! Na hora, eu não pensava em mais nada, ir lá salvar o amigo, cara. Sei lá, é instinto do ser humano, né? E eu, como policial militar, minha vida inteira, eu nunca fui treinado para recuar. É sua mentira, né? Eu sempre fui treinado para ir para cima. Não importa o tamanho do perigo, nós sempre vamos para cima, nós nunca recuamos, né? E eu, cara, rapaz, e realmente, né? Vai que desanda aquela porra de novo lá, pelo menos a cabeça estava protegida, né? Não, mas fomos lá, graças a Deus não aconteceu nada, tiramos o cara, aí o colega também foi lá, ajudou, tiramos o cara, mas ó, depois olhando as imagens, realmente é tenso, viu? Esse foi o maior, vou dizer, vou usar a palavra medo, que tu passou no motociclismo? Não. Perigo sim, né? Perigo sim, mas eu senti medo não, eu senti muito medo de passar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sério? Eu ia entrar nesse aspecto de segurança, porque foi a tua vida, 25 anos de policial militar, você preza pela segurança, né? Porque o policial militar, ele é policial 24 horas, né? Ele não descansa nesse sentido. Sim. Então ele tá, o tempo todo ele está aqui, ele está pensando aqui, apareceu alguém suspeito, ele verifica toda a situação de perigo, né? Sim. No motociclismo, mesmo que foi após a aposentadoria, tu levava isso, e aí o que tu fazia de diferente, levando a tua profissão de aprendizado? Cara, assim, olha, uma comparação difícil de se fazer das duas coisas, porque você está na função de policial militar, de você estar em ação no teu trabalho, existe toda uma técnica por trás disso que você trabalha seguro. Um treinamento. Tudo é assim, né, Bruno? Tudo é assim. Você tem uma técnica e você usa a tática para você empregar essa técnica na prática. Tá? Então, você não é... Mas na moto, aquilo tudo que você tem lá, quando você está em cima da tua moto pilotando, te ajuda, mas não é da mesma forma. Não é porque eu sou policial, assim, claro, esse negócio de você antecipar o ambiente, você perceber que esse ambiente é hostil, as ameaças e tudo você mais. Perceber que tem pessoas com estranhas, né, ali, com movimentos estranhos próximo a você, isso sim. Mas quando você está em movimento, por exemplo, o que adianta você ser polícia, o que adianta você estar armado? Você vai poder aplicar 1% de todas aquelas técnicas, porque você está em cima de um monstro de 200, 300 quilos, em movimento.
E você só tem duas mãos, se tu tivesse quatro, né, tu segurava aqui e as outras duas mãos controlavam uma arma, alguma coisa, mas não tem. Então o teu tempo de reação, ela se reduz muito. Se reduz muito. E aí nós temos, desculpa os motociclistas aí que são militares aí como eu, que discordam muito, discordam de eu, mas eu estou falando de mim, né? Isso não quer dizer que seja regra, né? Mas eu vejo assim que a gente não tem um tempo bom de reação com arma. Na moto. Não tem. Então até o tempo de você, né? A gente viu recentemente aí um policial militar em São Paulo, né? Onde ele fez uma defesa de um assalto e saiu muito bem. Mas não dá para se dizer assim, aquilo é para todo mundo, aquilo lá. Ele é um cara que é muito treinado, com certeza, muito treinado. A situação foi, não digo favorável, mas ele conseguiu criar a situação que aconteceu, ele conseguiu tirar a situação para ele, favorecer a ele. Isso mesmo. Então, mas não é regra isso. Não, eu não considero aquilo para mim de jeito nenhum. Não sou medroso, não. É que a gente tem que pensar nessas coisas, né? Então, o maior medo foi para ti passar o Rio de Janeiro e São Paulo. E como é que tu passou? O que tu fez de diferente? Você pediu apoio? Horário? O que foi? Um lugar tão bonito como é o Rio de Janeiro, né, cara? E eu não aproveitei nada, né? Só foi no Palácio do né, cara? Porque... Não, até assim... Eu armei assim os apoios lá de boa, né? Então pra gente andar seguro lá. E as pessoas que fazem isso no Rio de Janeiro fazem com uma naturalidade, como nós fizemos aqui em Foz, como nós fizemos lá na minha região. Eles são de lá, eles conhecem tudo, eles sabem tudo, eles vivem aquilo, então para nós é um temor. Mas para eles não. É a realidade deles, né? Então a gente poderia estar seguro também, se sentir seguro, mas a gente não se sente, né, Bruno? As notícias são muito ruins vindo de lá em relação a motos, né? Lá em São Paulo. Então a gente armou esse esquema lá com os amigos lá, né? Os meninos lá, o Renato, que é lá de Cabo Frio, policial rodoviário aposentado, esperou a gente lá em Rio Bonito, que é antes de Niterói, descendo do Espírito Santo, né? Antes de Niterói. E aí já aqui, passou a ponte Rio Niterói, daí já estava outro menino lá, que quando ele e o Citelli foram pro Ushuaia, eles passaram lá em casa, ficaram comigo lá, e aí ele me deu esse apoio lá. Então ali eles me levaram, a gente passeou, a gente foi lá na Praça dos Arcos, a gente foi lá na Lagoa Lauro de Freitas, né? Rodrigo de Freitas. Rodrigo de Freitas, a gente passou lá no pé do Corcovado, foi lá na Praia Vermelha, né? Então a gente fez o passeio, foi na Copacabana. Mas dizer que tu ficou à vontade, não ficou? Não fiquei. E vou te dizer, rapaz, e mesmo com eles lá, na saída, então, quando eu saí pela linha vermelha, né? Meu caminho que eu tinha que passar pela 101, né? Então, pela linha vermelha. Aí a gente já combinou lá, o menino lá do Rio de Janeiro, ele ia quando chegava no túnel, ele ia pegar a direita e eu e o Renato continuava pelo túnel. Quando sai do túnel, já está dentro da linha vermelha, né? A comunidade para cá, a comunidade para lá. E ali é onde as coisas acontecem, né? Aí o Renato lá, ele falou assim, ó, fica atento comigo, se eu mandar acelerar, se acelera, e vamos numa velocidade X, e fomos nessa velocidade X. Sentido São Paulo? Isso, para nós sair para cima. Aí, veja só, quando a gente sai do túnel, a gente já está dentro das comunidades, né, passando pelas comunidades, né. Aí, tu acredita que tinha só uma nuvem no céu, e aquela nuvem resolveu jogar água ali? Caímos dentro de um torró da água ali, cara. E aí o Renato, né, acelerando, chegamos num posto. E aí já estava saindo já das comunidades, né? Chegamos num posto para nós pôr as capas. Estacionamos no posto, tiramos as bagaças lá e estava colocando a capa de chuva aqui assim. Já se aproximou um cara, vai atrás da minha moto com o celular assim lá, filmando a placa da minha moto. Eu e o Renato, né? O Renato olhou para mim e eu olhei para ele, a gente não trocou uma palavra. Do jeito que nós estávamos, nós embarcamos nas motos e vazamos de lá. Coincidência ou não, aquela nuvem de chuva ficou para trás. E naquela velocidade que nós estávamos, nós levantamos a velocidade, tudo no corredor. Tudo no corredor. Nós levantamos a velocidade, fomos para uns 130 no corredor. E nós não passamos por moto nessa nossa andada ali. E um farol de moto se aproximando de nós. O Renato
aqui que vai postar com a mão esquerda, né? O Renato, com a mão aqui assim, falou, só fez o sinal, né? Que é para enrolar o cabo, né? E nós levantamos aquilo lá para uns 160, 170 no corredor. Aquele farol permaneceu distante, mas ele não sumiu. Só que ele não se aproximava mais, devido à velocidade que nós colocamos. De repente aquela moto desapareceu. Era? Não sei se era. Mas não quis pagar o preço, né? E daí São Paulo foi um pouco mais tranquilo. E foi um pouco mais tranquilo porque daí o que acontece, né? São Paulo também, a gente armou um esquema, né? Armou um esquema aí de ser o Obeda, né? Através de um amigo dele lá. Marcamos um ponto ali na Marginal Tietê, aí num posto de gasolina lá e tudo mais. Daí dali a gente seguiu. E tava chovendo, mas chuva, muita chuva. E aí os caras falam que quando chove lá em São Paulo, os ratos não saem das tocas. Então teve essa sorte, essa contribuição. Tive isso aí. E contando agora o teu projeto, ontem nós conversávamos bastante sobre isso. Dentro dos desafios também, não sei se o Alasca para ti ele faz parte do desafio do Grande Cacique ou se é um sonho por chegar até o fim do mundo norte, né? Tu fez o sul, o fim da América norte. Quais as maiores dificuldades que você está enfrentando? Porque você conversa comigo sobre isso já tem um ano, eu acho. E aí a gente fala, pô, agora a pandemia está ruim por causa do visto, agora, como comentou ontem, o dólar explodiu. O que tu está encontrando de dificuldade para que tu faça e qual é o teu plano hoje de ir para o Alasca, ano e tudo mais? Então, a vontade de ir para o Alasca, ela surgiu com mais força, né? Depois que eu visitei o Peru. Eu já sabia do desafio, né, do Grande Cacique, né? E tanto que quando eu fui para o Ushuaia, eu já fiz todas as fotos obrigatórias, já visando um futuro, de repente, mas ela não estava planejada. Mas conforme você vai tomando territórios, você vai conquistando territórios, você vai querendo conquistar um pouco mais, né? Então, como o Peru, aí eu tinha que ir para Colômbia, Equador. Então, peraí, já vem o Alasca, né? De caralho, eu vou para o Alasca. E botei na cabeça que eu vou para o Alasca. E agora eu vou para o Alasca. Não importa quando, eu vou para o Alasca. Aí eu comecei a planejar. Comecei a buscar informação, assistir viagens das pessoas que já foram, né, que registraram isso. Tem várias pessoas que contribuem muito, eles vão, registram. Tem outros que vão e não compartilham. Mas a grande maioria, né, tem o Fernando aí de Florianópolis, que inclusive fez um documentário bem explicadinho, né, diferente da minha realidade. Eu viajo, vamos dizer assim, pobre. Não é econômico, é menos que econômico, é pobre. E aí a gente vai adaptando para você, né? E aí, então tá todo o planejamento feito de roteiro de ida, roteiro de volta, o que nós vamos verificar, o que nós não vamos verificar. Na ida vamos por aonde, na volta voltamos por aonde. As dificuldades ali do Estreito de Darien, né? Que passar para o outro lado lá. Vamos com... Da Colômbia para Panamá, você fala. Né? Isso, Colômbia para Panamá. Vamos com os barquinhos. De avião. Vamos com os containers. O mais caro é o de avião. Mas é o mais rápido e o menos burocrático. É o certo, você vai despachar a moto ali em Bogotá, vai descer a moto em Canal do Panamá, em 2 dias está tudo resolvido. É um dia que a moto vai, no outro dia para você resolver lá a questão de você dar entrada na moto no Panamá, a documentação toda e partiu, né? Então, roteiro dominado. Roteiro muito bem elaborado. Não fui eu que fiz, né? Eu colei de alguém e adaptei para mim. E parceiro de viagem também, né? O Quinones, né? Vai comigo, né? Quinones de Santa Maria. Fazedor de chuva. Eu cheguei ele aqui em Foz do Iguaçu. Mas a grande dificuldade agora, Bruno, tá sendo justamente o financeiro, né? Eu me preparei o financeiro, né? Lá no começo da programação, $10 mil era o suficiente para nós ir. 10 mil, naquela época era 50 mil. 50 mil reais. Hoje, entrando na pandemia, depois a gente levou isso para 75, para $15 mil. Hoje não está dando. Essa crise que gerou mundial aqui, as pessoas ficam falando aqui do Brasil, porque óleo de soja está caro, porque carne está caro, porque pneu está caro, porque gasolina está caro, mas está no mundo inteiro.
E as últimas informações que eu tenho é que nos Estados Unidos a gasolina está 3,15 dólares o litro. Então olha quanto que dá isso. Então está ficando difícil, mas o sonho não acabou não. Ainda está de pé, a nossa previsão de saída é ano que vem, né, no final de maio. Uma viagem de quanto tempo? 4 meses. 4 meses. Mas a grande dificuldade está na aquisição dos vistos. Eu acho que há grandes chances de a gente não conseguir. Primeiro porque o Quinones já tem, o visto canadense e o visto americano. A grande dificuldade está justamente no visto americano. O governo americano não abriu ainda as entrevistas no Brasil. Abriu alguma coisa agora para estudante e alguma coisa de visto de trabalho e renovação de vistos, né? Então já está alguma coisa. Mas o visto de turista, que é o que a gente precisa pegar, esse aí, ele não está fazendo as entrevistas. As embaixadas nenhuma, nem em Recife, nem em Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem em Porto Alegre. O que existe é um agendamento. Todos os agendamentos que estavam sendo marcados antes de agora, nós estamos no mês de outubro, todas essas, chega no final do mês e ele está jogando para frente, para frente e para frente. E as pessoas estão lá se cadastrando. Agora, por exemplo, se eu não tivesse feito já o meu cadastramento lá, o meu agendamento, que vai ser 15 de abril, então a gente tem que torcer que as entrevistas voltem. E aí, se a minha entrevista sair 15 de abril e eu for aprovado, ainda dá para ir, porque aí o visto canadense ele se torna mais rápido daí, quando você tem o visto americano. Se eu não tenho o visto americano e eu quero tirar o visto canadense primeiro, também dá. Só que daí entra umas exigências a mais de forma obrigatória. E essas exigências elas acabam te aumentando demais o custo para você tirar o visto canadense, que não é barato, já são 185 dólares pela aplicação. Essas documentação que eles pedem aí para tu enviar agora lá, daí são com tradução juramentada, e aí se torna aí que tu vai gastar mais 800 pau, 600 pau para pegar um tradutor, né, para transformar isso e colocar lá. Se sair então dia 15 de abril na minha entrevista e a entrevista voltar e eu for aprovado, eu tenho ainda um 30 dias para me pegar o canadense e aí nós irmos. Mas ainda tem fronteira para abrir. As fronteiras, se abrir, vai ser com um monte de restrição, com certeza. Daí o governo americano anunciou, né, que vai abrir em novembro, né, as fronteiras terrestres, né, para todos os estrangeiros, né. Não todos não, mas é uma gama muito grande, né, inclusive o Brasil, né. E eu acho que os Estados Unidos abrindo as suas fronteiras, quem está legal em termos de documentação, eu acredito que a América Central também vai abrir, porque os Estados Unidos é assim, né? É como é o Brasil na América do Sul. Uma decisão tomada pelos Estados Unidos vira padrão para os outros. Vira um efeito dominó para os outros, né? Então eu acredito que 2022, vamos dizer assim, 2023, tá, vamos dizer, 40 que sai, 40% e 60% de repente que ainda não vai sair. Não, sair vai, só vai atrasar. Não, sim, mas veja só, se não sair a minha entrevista, vamos supor que a minha entrevista seja transferida, os agendamentos estão para 2023, Bruno. Então daí você foi, é para 2025 daí. Entendi. Até porque tem a janela certa para ir, né? 2 meses, né? 2 meses, lá, 2 meses e meio no máximo, lá nos Estados Unidos, né? Que é junho, julho e agosto. Que daí se fala, e as condições de estrada são melhores, assim? É por causa das nevascas, dos frios lá em cima, né? Então você tem que, nessa janela você entra e sai. Se você deixar para mais disso aí, você corre o risco de ficar preso na neve lá, né? Assim, pelo menos, contam os especialistas, né? Aí vai ter que caçar curso polar, vai ter que... Não, vai ter que sair de lá de caminhão, de guincho, né? E tirando esse do Grande Cacique fora, no Brasil, foi que falta um trecho 116, mas o que mais tu quer fazer até de desafios? O que tu quer? Tu quer o Rio Grande do Sul fazer a Conta Sul, né? O que tu quer mais? A lenda, almeja, né? A Lenda Sul. O que tu mais tu almeja? Quer chegar no Verô? Não tenho essa pretensão do Verô, não. Acho que o Alisson vai chegar lá no Verô, né? Eu não. Não. Mas assim, eu vou terminar esses desafios que tem no Brasil, né? Mas me falta ainda só essa 116. Um trecho curto, até tu falou, né? Né? Até a gente faz passeando já no Nordeste, né? E o Nascente, né? Ali em São Paulo, né? Sim, tem o Nascente do Rio Tietê. E vou terminar essa região sul, né? Daí eu não sei. A minha cabeça ainda não processou
se eu vou continuar fazendo regiões, mas uma coisa é certa, eu não vou viajar mais fazendo fotografias aleatórias, né? Especificamente para isso. Agora, se eu estiver numa viagem, eu vou na praia lá em Maceió, então no caminho, tudo bem. Mas eu não vou pegar agora a moto e vou sair caçando prefeituras pelo Brasil aleatório, não, eu vou pegar uma região. Aí sim. E só para terminar, tu descobriu onde fica a Nova América da Colina? Pô, você tem que me lembrar disso, pô. Tu passou por lá? 2 vezes. 2 vezes, né, cara? Eu tô uma semana lá em Cornélio Procópio. É do lado. E daí lá eu visitei umas 50 cidades lá. Naquele período eu tava pegando minha folguinha lá e pá, ia lá, fotografava, sair de madrugada para chegar lá e tudo mais. Aí quando eu vou fechar as contas lá, tinha um tal de América da Colina. Digo, mas que puta merda, onde é que tá essa porra dessa cidade? Fui olhar lá no mapa, mas no lado de Cornélio Procópio. Eu digo, mas não é verdade. 600 quilômetros da minha casa. Só faltou ela. Só faltou. Aí eu digo, não, faltava ela naquela região. Ah, tá. Tinha a região ainda aqui do Noroeste, né? Aí eu digo, puta saco, bom, mas tal mês eu tenho um congresso lá em Guaratuba, da arbitragem, né? E eu digo, porque é fora de mão, né? Porque Guaratuba tá totalmente pro leste aqui, né? Mas aí o que eu fiz, né? Eu digo, vou lá, de lá eu venho lá por cima, de lá eu me sigo lá pro Noroeste e já mordo mais uma cidade do Noroeste e de volta. Essa lógica é só de motorista de ônibus, né? É louco, né? Tá fazendo Guaratuba e voltar pra cá, assim. Mas foi o que eu fiz, né? Então, mas e terminou. 2 fotos lá em... E tu tem o Mato Grosso do Sul também, né? Mato Grosso do Sul, sim. O que tem diferente do Mato Grosso do Sul? Eu falei da última pergunta, mas nós lembramos agora. Porque lá são menos cidades, são 78. 78. Mas um estado enorme, né, de percorrer. Enquanto no Paraná tu faz, em 100 km tu faz 5, 6 cidades, o Rio Grande do Sul, se pegar o Noroeste, em 100 km tu faz ali 20 cidades, né? Tudo colado uma na outra. O Mato Grosso do Sul, uma cidade da outra, 80 km, 90 km, é isso mesmo? Por aí. E tem umas que são mais, né? Tem umas que dá 200. Mas assim, é um estado que você não anda sem nada, é só mato. Se você pegar Porto Murtinho até Jardim, é só andar. Se você pegar lá Corumbá até Miranda, não tem nada. É só andar e calorão e ver a Maria do Jacaré, que coitadinha morreu, né? Mas tem as belezas do Pantanal, né? Mas Mato Grosso do Sul não é um estado difícil de fazer, não, Bruno. Todos os acessos são por asfalto. Você não anda por terra. Você anda se quiser, mas não precisa. O tal do off-roça, né? Não precisa. E lá é um off-roça diferente, né? Lá é areião, né? Se tu resolver entrar lá, é areião. Então não vale a pena. E todas as cidades dá para fazer uma rota que não precisa pegar terra. Então hoje mais de 1.000 cidades, está com 1.200 cidades? Umas 1.300 já. Vai chegar a 2.000 daqui a pouco. Vamos ver. Pretende. Vamos ver. Um abraço, Bruno. Obrigado por ter voltado aqui. E espero tu em Beltrão, tu me receber em Beltrão daqui uns dias com um churrascão lá. Lá no esqueminha. Moto esqueminha. Lá no esqueminha, o esqueminha tá pronto, aguardando os amigos lá que passarem pro Francisco Beltrão. Aí lembra lá, Arma Chusque e daí lembra do esqueminha. Mas que seja, vou fazer uma visita lá e quando tiver a Foz também, ou a Jaraguá do Sul, pode estar em casa. Farei uma visita lá em Jaraguá também para você. Então fechou. Um abraço. Valeu, gente. Até a próxima com mais histórias e mais quilometragem percorrida. Valeu, gente. Um abraço. Então, o viajante, quando viaja, tudo bonitinho, com moto enceradinha, tudo dentro dos detalhes. É coxinha, pô. Viajando que o cara olha assim, o cara tá com a moto suja, virado num pangaré. Não, esse é o bruto. Pô, esse tipo tá sendo gravado, né? Ele tá gravado. Aí, então, viu? Bota lá, ó. Esse é o extra. Já assistiu mesmo esse episódio?